Quem me conhece sabe que eu sou uma fã dessa medicação. Carbonato de lítio, ou mais conhecido como lítio. É sobre ela que eu vou falar hoje para vocês. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar e curtir depois o vídeo. É um elemento químico que em 1949 começou a ser usado para transtornos de mania. Ele tinha um efeito de estabilizar o humor. E ele continua sendo uma das primeiras opções no tratamento do transtorno bipolar. As indicações dele: transtorno bipolar, mania, depressão e prevenção de recaída. Então, é uma medicação que em todas as fases do transtorno bipolar a gente pode optar por usar. Ele ainda está indicado para potencializar efeito antidepressivo. Então, em alguns pacientes que muitas vezes não respondem só com o antidepressivo, ele pode ser usado como uma estratégia de potencialização. E a gente ainda tem alguns usos off-label, que não estão escritos na bula. O que está descrito na bula é relacionado ao transtorno de humor, tanto transtorno bipolar quanto depressão, ciclotimia também, que é um tipo de transtorno bipolar, ele está bem indicado, e até no transtorno esquizoafetivo. Off-label, a gente tem um uso para ideação suicida. Alguns estudos mostram que doses baixas do lítio conseguiriam diminuir pensamentos suicidas, que estão frequentes em muitos transtornos mentais. É uma medicação que ela é absorvida por via oral e ela é totalmente excretada pelos rins. Então, não tem passagem pelo fígado, não precisa do fígado para a ação da medicação. E aí a gente tem que ter um cuidado bem importante em relação à questão do lítio e à função renal. A gente tem que avaliar a função renal dos pacientes que fazem uso de lítio e a gente tem que avaliar também a função da tireoide. Então são dois pontos bem importantes para quem toma lítio: função da tireoide e função renal. Por quê? Como o lítio ele passa totalmente pelo rim, o rim precisa estar funcionando bem e não sobrecarregado para poder fazer essa depuração do lítio, para poder excretar bem o lítio. E também um uso crônico do lítio em alguns pacientes pode alterar um pouco da função da tireoide. Então, alguns pacientes podem desenvolver quadros de hipotireoidismo pelo uso crônico de muito tempo do lítio. Então, tem que fazer esse acompanhamento. Outras coisas que a gente precisa ver em relação ao lítio: o nível sérico, que é o nível de ação do lítio, o quanto no sangue ele precisa estar para poder estar agindo, para poder estar tendo efeito. O que a gente sabe é que entre 0,6 e 1,2 na dosagem sérica do lítio é um nível terapêutico. Especialmente no transtorno bipolar, a gente vai precisar fazer esse controle. Então, são pacientes que quando começam a medicação, depois vão ter que fazer a dosagem sérica. Depois de um tempo que o paciente já está em acompanhamento, não precisa ser mensal, vai ser combinado de acordo com a necessidade. Qual é uma questão bem importante que tem que ser conversada com o médico quando se opta pelo lítio? O nível sérico, que é o nível para funcionar, para fazer o efeito que a gente precisa, é muito próximo do nível que pode causar problema. Então, eu falei em uma litemia, que a gente chama de litemia, que é a dosagem do lítio no sangue, entre 0,6 e 1,2. Acima de 1,5, ele já pode causar alguns efeitos de intoxicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Se o paciente começar a sentir náusea, tontura, sonolência em uso do lítio, tem que ter cuidado, porque pode realmente ter por algum motivo, não que o paciente tomou a mais, de repente tomou um anti-inflamatório, tomou um diurético, teve um quadro de desidratação. Então, são todos pontos importantes que o paciente precisa estar alerta para saber. Então, é uma ótima medicação. É uma medicação que tem pelo SUS, então a gente pode fazer o uso. É uma medicação com um custo acessível para a maioria das pessoas e que funciona. A resposta com lítio é uma resposta muito boa, não para todos os pacientes. A gente usa muito no transtorno bipolar, mas em outras condições a gente acaba usando, mas a gente tem que ter esse controle, né? A gente tem que ter um acompanhamento. Uso de álcool. Paciente que usa lítio, o ideal é não fazer o consumo de álcool. É uma combinação com o psiquiatra. O paciente e o psiquiatra vão fazer essa combinação, mas o ideal é não usar. Por quê? Quando a gente consome álcool, a gente bloqueia um hormônio que se chama antidiurético. E esse hormônio, ele segura a quantidade de água do nosso corpo.
Quando a gente consome álcool, esse hormônio ele é bloqueado. Então, o que acontece? A gente começa a fazer muito xixi. É só lembrar, quando a gente sai, que a gente começa a beber a cerveja, especialmente tem esse efeito, de dar muita vontade de fazer xixi. É pelo bloqueio desse hormônio. E o que acontece? Quando eu começo a fazer muito xixi, eu começo a desidratar. E aí o meu nível sérico do lítio, ele pode subir. E aí posso, mesmo tomando a minha dose certa, fazendo o uso correto, fazer uma intoxicação. Então, o ideal é não fazer o uso de álcool. Especialmente no início do tratamento, em que a gente tem que ver como é que a pessoa vai responder. Tem pacientes que com dose baixa já chegam no nível sérico. E eu não sei, quando eu converso com o paciente, eu não sei se esse paciente vai precisar de uma dose mais baixa, de uma dose mais alta. As apresentações que a gente tem são de 300 miligramas, que é de liberação rápida, e a de 450, que é de liberação controlada. De forma geral, a gente vai usar de 1 a 2 vezes ao dia. Esses de liberação controlada, 1 vez ao dia é suficiente. E a liberação rápida, a gente às vezes vai optar por 2 vezes ao dia. A dose que a gente vai usar depende muito do que eu quero. Do transtorno bipolar, a gente vai ficar entre 600 e 1.200 miligramas ao dia. Mas tudo vai depender do nível sérico. Falando em nível sérico, é importante frisar que não adianta sair correndo para dosar lítio no sangue, tá? Para ver como é que tá o teu lítio. A gente não tem lítio no nosso sangue. A gente não produz naturalmente lítio. Então, só se dosa lítio de pessoas que tomam o lítio. Já recebi, inclusive, perguntas dizendo: ah, mas meu pai dosou lítio e ele estava muito baixo. Sim, porque ele não toma lítio. Às vezes, algumas águas têm quantidades de lítio muito pequenas, mas qualquer pessoa que dosar o lítio não vai ter um nível sérico dele. Quando for dosar o lítio, tem que ser 12 horas após a última tomada. Então, de forma geral, o paciente tomou o lítio à noite, vai dosar pela manhã. Não precisa estar em jejum. Tempo de início do tratamento para poder começar a fazer efeito, de 7 a 14 dias, como a maioria das medicações na psiquiatria. Então, não é um efeito imediato. Mas muitos pacientes já começam a perceber a melhora e o efeito nos primeiros dias. E para dosar no sangue, eu comecei a tomar hoje a medicação. Para eu dosar no sangue, eu preciso esperar pelo menos 5 dias, que é o tempo mais ou menos que ele vai atingir o nível sérico. Sempre que o paciente toma lítio e ele vai consultar com qualquer médico, ele precisa dizer que ele toma o lítio. Por quê? Algumas medicações são contraindicadas o uso junto com o lítio, principalmente diuréticos, medicações antihipertensivas que são da classe dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, que são aqueles captopril, enalapril, porque eles interferem, eles têm uma ação no rim também, então tudo que tem a ver com o rim a gente tem que cuidar. E anti-inflamatórios. Então, muitos pacientes às vezes vão no dentista e não falam que tomam lítio. E aí o dentista prescreve, por exemplo, um anti-inflamatório, o paciente toma e às vezes pode ter algum efeito colateral dessa interação das medicações. Então, sempre tem que falar que toma o lítio quando for consultar com outro profissional. Ao longo do tempo, a gente tem que ter um cuidado, um controle e fazer sempre esse acompanhamento. Quais são os principais efeitos colaterais do lítio? A gente tem alguns efeitos colaterais que são desagradáveis, não são todos os pacientes que têm, mas muitos pacientes reclamam e às vezes são efeitos colaterais que a gente tem que acabar substituindo por outra medicação. Então, acne, aumento do peso, sensação de inchaço, boca seca, diminuição da memória, gosto metálico na boca, ânsia de vômito, sede intensa e tremores finos. Esses são os principais efeitos colaterais. De forma geral, eles são autolimitados e melhora com o passar do tempo. Mas a gente precisa controlar, precisa acompanhar e alguns pacientes realmente não vão se adaptar e a gente tem hoje outras medicações que a gente pode usar, apesar da gente saber da alta eficácia do lítio. E aí, já conhecia sobre o lítio, sabia essas informações? Toma lítio? Me conta como é que foi a tua experiência com o lítio. É uma medicação que tem uma indicação, ela é uma medicação antiga, mas que ainda funciona e eu gosto bastante, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreve pra mim aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e espero vocês no próximo vídeo.